Fala, rapaziada, belezinha? Hoje eu vou falar pra vocês sobre a série Sex Life. O pessoal tá cobrando muito. Finalmente eu assisti essa série, ela está disponível no Netflix. A tradução seria Vida Sexual, alguma coisa assim, pra quem quiser conhecer, beleza? E basicamente essa série, cara, ela é muito interessante, ela prende bastante a sua atenção. E pra quem é Red Pill, você vai pegar vários conceitos específicos, entendeu? Que tem termos da Red Pill que são explicados na série. Até valor sexual de mercado eles falam. Eles abordam pré-seleção, valor sexual de mercado, viúva do alfa, impressão, alfa e beta, várias coisas, status, várias coisas, cara. É muito interessante. Eu acredito que as mulheres estão gostando bastante também dessa série, gostaram bastante. É bem curtinha, dá pra você assistir de uma vez assim, se você quiser, beleza? E eu acredito que as mulheres estão gostando bastante, cara, porque ela prende a sua atenção, porque são muitas reviravoltas emocionais, e isso prende a atenção principalmente das mulheres, porque elas são emocionais, elas gostam dessas reviravoltas e tal, imprevisíveis, né? E tem muito disso na série, beleza? Eu vou comentar pra vocês do que se trata, quais são as Red Pills que eu consegui perceber quando eu assisti, beleza? Então, assim, primeiro começa falando sobre uma mulher, uma garota, uma mulher, eu não lembro a idade dela, que atualmente na série ela tá casada, ela tem 2 filhos pequenininhos, beleza? E ela tem um marido que ele faz bem o arquétipo do beta blue pill. É o cara tradicional, é o cara pai de família, é o cara previsível, é o cara romântico, é o cara que valida bastante, é o cara que traz bastante proteção pra ela, conforto, afeto, essas coisas que o beta ele proporciona pra mulher, entendeu? E acontece que em certo momento ela começa a ter flashbacks da vida do passado dela, de acho que 8 anos atrás, alguma coisa assim, e ela se lembra de como ela vivia, de toda a promiscuidade que ela viveu, de ter feito relações sexuais com homens aleatórios, simultaneamente, e tem um cara específico que ela se recorda, que esse cara ele faz o arquétipo de alfa na série, ou de Shed, ou de Slayer, então é bem assim especificado o que cada homem representa, rapaziada. Não fica meio na dúvida, não. O cara é um beta, blue pill, entendeu? É nítido que eles querem demonstrar isso, tá bom? O cara ele tem um comportamento previsível, ele não é emocionante, é o cara que leva a mulher pra passear de elevador. Tá certo? Então, é o cara que tem um cabelinho liso, anda de terno, fala tudo certinho, um empresário, um cara do bem, assim, sabe? Que faz tudo certo. O nice guy. É bem especificado na série, porque, cara, eu queria descobrir quem foi o roteirista da série, cara, porque é Red Pill do começo ao fim. E já o outro camarada, ele faz bem o arquétipo de alfa, ou de Shed, Slayer, cabelo liso, meio surfista, estilo Felipe Dilon. Acho que o cara tem uns 1,90 de altura também, entendeu? Pinta de modelo, tem grana, tem status, tem poder, mora numa cobertura em Nova York e tal. Ele tem contratos com o Jay-Z, então o cara é fudido. Eles colocaram o pica das galáxias pra fazer o papel do alfa, entendeu? Eles não esconderam isso, cara. O cara realmente é emocionante, é bad boy, é imprevisível, proporciona altos e baixos pra mulher. Cara, é perfeito, é muito interessante. É Red Pill do começo ao fim aquela série, entendeu? E essa mulher, ela se relacionou com esse cara no passado e ela começa a se lembrar dele, cara. Ela começa a ter flashbacks dele, porque agora ela tem uma vida tradicional. E assim, a série demonstra que o marido dela tá perdendo atração por ela, por causa do casamento, né? Por causa da rotina, digamos assim. E ela também tá perdendo atração por ele, aparentemente, beleza? E começa a destacar, apresentar que ela começa a ter saudade da vida que ela tinha, porque o que a gente chama disso é a viúva do alfa, né, rapaziada? Então essa mulher, basicamente, eu vou entregar pra vocês, ela é o que a Red Pill chama, o que o Rolo Tomassi especificamente chama de viúva do alfa. O Rolo Tomassi, ele fez uma live falando sobre a série, eu comecei a assistir e não consegui terminar. De 2 horas o vídeo, eu vou assistir depois pra ver se eu trago mais conteúdo pra vocês. E aí, cara, acontece que essa mulher, ela representa a viúva do alfa, foi a mulher que ela sofreu o que a gente chama de impressão, imprint, porque ela se relacionou com um cara que tem esse arquétipo, entendeu? Consequentemente, é muito difícil para ela depois descer de patamar. Quando a mulher se relaciona com um cara, que esse cara, ele proporciona para ela um certo nível de estilo de vida, um certo nível de prazer, entendeu? Um certo nível de envolvimento emocional, de emoção, tá bom? Essa mulher, cara, ela vai atingir um patamar que vai ser difícil para ela não conviver naquele patamar depois. Ela sempre vai lembrar daquilo. É como se esse cara tivesse tatuado a hipergamia dela. É o que a gente chama de impressão, tá certo? Parecido com você, homem, cara. Se você é homem, você consegue ficar com uma mulher, você não está acostumado, porque pra nós a gente não tem essa história de emocional, esse tipo de coisa, né? Então tem algumas coisas também que geram impressão no homem, né? Que eu posso destacar pra vocês, por exemplo. Uma fêmea alfa. Uma fêmea alfa também vai gerar impressão em você. Se você ficar com uma mulher, se você tiver relações sexuais com uma mulher que você não está acostumado, que ela é muito bonita, alguma coisa assim, muito gostosa, entendeu?
é bem provável que vai ser difícil você esquecer ela se você perder ela ou se ela for embora, alguma coisa assim. Você também vai sofrer esse tipo de impressão, cara. Tá certo? Outra forma também de impressão que acontece no homem é quando ele tira a virgindade de uma garota, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Se apaixona e tal, beleza? Aquela velha história do primeiro amor e tal, que o primeiro é o que fica e você não esquece. Isso é uma forma do homem e a mulher sofrerem impressão também nesse sentido, beleza? Não só a impressão da viúva do alfa, só que nesse caso a mulher que se apaixona pelo cara e ele foi o primeiro que tirou a virgindade dela, é uma impressão, mas não é viúva de alfa, é outros 500. A viúva do alfa, o cara não precisa tirar a virgindade dela, alguma coisa assim, é um cara que ele proporciona para ela esse estilo de vida muito acima da média, digamos assim. E justamente é o que é representado na série, que esse cara, ele vive assim, cara, ele mora numa cobertura. E, cara, eu acho legal que a série não esconde nada. Ela mostra realmente como funciona a cabeça da mulher, o que a mulher acha atraente. E, assim, na hora que ela vê o carro dele, o olho dela cresce, entendeu? Na hora que ela entra no apartamento dele, ela vê o lustre brilhante e tal. Ela vê que tem um palco no apartamento dele, ela vê que ele tem status, que ele tem poder. Ele fala, você tem um palco na sala? Ela fala. E eu acho isso muito legal, cara, que a série ela não esconde esse lado da mulher de se interessar por homem que tem status, poder, dinheiro, entendeu? E aí é nítido que o olho dela até arregala na hora que ela vê o carro dele, na hora que ela vê o lustre do apartamento, assim, o olho dela, ela olha e fala, nossa, que lindo e tal. E ele leva ela pra cobertura, pra piscina, ela vê a piscina, ela olha, porque tudo isso representa poder, recurso, entendeu? A gente sabe que as mulheres se atraem por homens que têm esse tipo de característica, porque é como se ele fosse o líder do clã, o líder da tribo, é o que tem mais recursos e é o que tem mais autonomia, é o que tem mais autoridade, tá bom? Não só pela questão financeira, pelo estilo de vida que esse cara pode proporcionar para essa mulher, são vários aspectos, rapaziada. Um homem de status, ele é mais atraente também, porque ele é visto com mais respeito perante outros homens, você me entendeu? E eu já falei pra vocês, rapaziada, que as mulheres elas não são tão visuais como a gente, referente à aparência. Então, coisa que as mulheres acham atraente às vezes, cara, a forma que os homens lidam com você, ela pode achar isso atraente. Nossa, o jeito que os caras falam com ele, os caras admiram tanto ele, os caras ficam fazendo perguntas pra ele, toda essa frame, os caras ficam puxando o saco dele e tal, não sei o que lá, entendeu? Isso representa que você é o líder da tribo, que você é o líder social, pelo menos desse círculo social que você frequenta. As mulheres, elas sentem, elas se atraem por esses valores invisíveis, rapaziada, abstratos. A gente não, a gente é visual, a gente gosta da forma, a mulher não, a mulher vê por dentro. Nossa, o jeito que o cara cumprimentou ele e tal, e vem um outro cara também porque eu dei um exemplo pra vocês, cara. Se eu chego num barzinho, beleza, sozinho, nenhuma mulher vai me dar atenção, via de regra. Nenhuma mulher, só se alguma mulher gostar da minha aparência, entendeu? Agora, se eu chego no barzinho, eu sento na mesa do Neymar, automaticamente elas vão ficar curiosas pra saber quem eu sou também. Então é mais ou menos isso. Nossa, ele conhece o Neymar, quer dizer que ele deve estar... Porque pessoas se frequentam de mesmo nível social, rapaziada. Então, se eu ando com o Neymar, quer dizer que eu tô próximo dele ali, provavelmente. É mais ou menos assim que funciona. A gente se aproxima de quem é parecido conosco, né? De quem a gente é compatível e tal. Porque a gente é muito competitivo, entendeu? Então, isso é representado na série. Ela se atrai pelo tamanho do apartamento e tal, esse tipo de coisa, né? E ela começa a ter relações com esse cara que é completamente... Aparentemente ele é um psicopata. Não sei se fica claro isso eu não considero um psicopata, entendeu? Pelo menos não, pra mim não ficou definido que ele é um psicopata, entendeu? Talvez narcisista sim. Psicopata eu considero que não, beleza? E esse cara, ele proporciona pra ela, cara, fortíssimas emoções, que as mulheres são emocionais. O Patrício O'Neil, rapaziada, pra vocês terem noção, ele tinha um game, é difícil explicar, cara. Ele tinha um game, cara, que o Patrício O'Neil é foda, cara. Ele ofendia a mulher, cara, pra fazer a mulher se sentir atraída por ele. Não é ofendia a palavra, foi o melhor termo que eu encontrei, entendeu? Pra explicar. Ele desafiava a mulher, entendeu? E o cara era gordo, enorme. Ele desafiava a mulher, ele testava a mulher, ele pressionava a mulher. Ah, você não é tão bonita assim, algum tipo assim, entendeu? Ele gerava fortes emoções. Não no sentido de elogiar, de chavecar, não. No sentido meio que de sinalizar que ela não era boa o suficiente pra ele, alguma coisa assim. Entendeu? Ele era muito bom em fazer isso, cara. Ele explicava, eu estou gerando fortes emoções nela. Depois que eu consigo gerar as fortes emoções, eu converto as fortes emoções. É mais ou menos isso que ele fazia. O bicho é foda. Entendeu? Teve uma circunstância que um humorista comentou do Patrício O'Neil, que eles estavam andando em Nova York, não sei e tal. Aí ele foi numa loja, o Patrício O'Neil ficou sentado esperando. Ele disse que na hora que ele voltou, o Patrício O'Neil estava sentado na escada com umas 4 ou 5 modelos lindas, entendeu? Gravando pra ele no celular
a voz de forma sexy. Ele desafiou as mulheres a fazerem, a falarem, a mostrarem quem tinha a voz mais sexy no telefone pra ele, cara. Ele falou, cara, o cara era foda. Na hora que ele voltou, tinha 5 modelos, entendeu? Tentando provar pro Patrício Neal qual delas tinha a voz mais sexy no telefone. O bicho era embaçado demais. Então, assim... E o bicho era gordo, tanto é que ele era cafetão, se eu não me engano, né? É um game que, assim, nós, meros mortais, a gente não tem esse nível de game. Você não vai conseguir, você pode fazer o curso de pua que você quiser de trás pra frente, que nem o Messi, rapaziada. Ninguém vai jogar bola que nem ele. Tem cara, é por isso que eu falo, às vezes você vê os caras fazendo algumas coisas e fala, vou fazer também. Você não consegue fazer. A técnica melhora, lógico, entendeu? Mas tem cara que ele nasce com o dom da bagaça. O Patrício Neal, ele tinha o dom do game, chefe. Teve uma outra circunstância no podcast que ele fez uma mulher, você tinha que ver, cara, ele não erra uma. Ele erra todas as bolas no ângulo, toda a resposta que ele dava era bola no ângulo, entendeu? E a garota faz o striptease na rádio, tá certo? Com o game dele. E ela fala, você deve comer muita mulher, ela fala pra ele, tá certo? E o cara é foda. E aí, então, assim, é o que eu tô dizendo pra vocês, beleza? Esse cara, ele proporciona fortes emoções pra ela. Ele é imprevisível e tal. E ela começa a se lembrar dele no passado, ela começa a sentir falta. E é isso que a Red Pill traz, essa história de que as mulheres que se relacionam com o alfa, elas vão se tornar viúvas do alfa, tá certo? E de certa forma, se essa mulher não conseguir encontrar um homem que esteja no mesmo padrão que aquele cara, beleza? O próximo cara que ela se relacionar, que nem o Betinha, como a gente diz, que é o caso do outro camarada da série, o Blue Pill, ele nunca vai ser capaz de satisfazê-la completamente como o outro cara fez. Ele nunca vai conseguir atingir o nível de padrão emocional que ela tinha. É como se o mundo para ela nunca mais fosse colorido como foi antes, tá bom? E ela fala, isso é muito interessante, eu falei isso num vídeo já pra vocês. Ela fala na série, né? Eu não me sinto viva, eu quero me sentir viva. É o que eu falo pra vocês, rapaziada. A melhor forma que eu consigo explicar pra vocês, cara, entendeu? Vida, rapaziada, é movimento. Como que se comporta o seu batimento cardíaco no monitor? Ele é assim, não é? Não é só pra cima, ele é assim, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. É isso que as mulheres gostam, digamos assim, montanha-russa emocional. Entendeu? O cara que gera montanha-russa emocional. O cara que, por exemplo, ele está com ela, ele proporciona uma experiência quando ele está com ela, e quando ele não está com ela, ele sabe fazer ela sentir a falta dele. Entendeu? Ele faz ele ficar pensando nela, fala, pô, ele não me procurou, não veio falar comigo, mas você teve um dia excelente com ela e depois você some 4, por exemplo. Você gera uma montanha-russa emocional nela. Entendeu? Isso é vida, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Já o beta, ele é representado pelo traço liso, entendeu? Estável, é o cara, é o Blue Pill, é o cara que leva ela para passear de elevador, não é previsível, é um jogo de cartas, é mais fácil, entendeu? Passear de elevador é de boa, é o que eu falo, as mulheres elas vão selecionar esse homem, entendeu? Quando elas não têm mais condições de exercitar com tanto empenho a hipergamia dela, a capacidade dela de selecionar, entendeu? Quando a mulher tem alta capacidade de selecionar, via de regra, ela não vai escolher esse cara ainda que representa o elevador, que leva ela para passear de elevador, porque o poder, já falei para vocês, o poder da mulher, rapaziada, é selecionar, entendeu? Por isso que a mulher, ela quer ter o Instagram e tal, não sei o que lá, porque ela quer ampliar a capacidade dela de filtragem, para ela filtrar o melhor cara que ela conseguir. A mulher, ela quer selecionar, porque ela tem um óvulo, então ela quer o melhor espermatozoide possível. Entendeu? Essa é a função da hipergamia, fazer a mulher ser mais seletivo que ela puder, tá bom? Então, assim, como eu tô explicando pra vocês sobre isso, cara, quando a mulher começa a perder o poder de selecionar, o maior medo delas é perder esse poder de selecionar, entendeu? Com o tempo elas começam a perder o poder de selecionar, ela ainda pode selecionar, mas não como ela conseguia quando ela estava no auge. Então elas vão começar a se inclinar a considerar um cara mais estável, que traga menos fortes emoções pra ela e tal, e etc, entendeu? Ela quer mais segurança, mais calma, e é o que esse cara representa, é o que eu digo que o cara que leva ela pra passear de elevador. Passear de elevador é muito bom, rapaziada. Passear de elevador é seguro, passear de elevador é rápido, é tranquilo, é prático, é de boa, entendeu? Você fica lá sossegado, é calmo, porém não tem emoção, cara. O que você acha que é mais emocionante, rapaziada? Passear de elevador ou pular de bungee jump? Já falei pra vocês. Só que assim, as mulheres também não querem ficar pulando todo dia de bungee jump, entendeu? Elas preferem por mais tempo passear de elevador e de vez em quando ela vai sentir falta de pular de bungee jump. É isso que acontece com ela. Ela começa a sentir falta de pular de bungee jump. Ela se sente morta. O alfa, rapaziada, ele faz a mulher se sentir viva. Eu vou trazer uma frase pra vocês do Alpha Male Strategies, cara, que eu ainda não... Cara, eu não concordo 100% com isso ainda. Eu quero saber a opinião de vocês. Ele fala o seguinte. Ele fala que a mulher precisa... Na verdade eu concordo. A mulher precisa do alfa na vida dela. E é daí que ele traz a história da traição. Se você é um beta,
se você é um beta, blue pill, o que quer que seja, e mais ainda se você está no polo feminino, é muito provável que se a sua mulher for capaz, é muito provável que ela já dê um chapéu em você. Se pintar um alfa, alguma coisa assim, entendeu? Porque é que nem nós, rapaziada, a gente é programado geneticamente para reproduzir o máximo que a gente puder. Por isso que a gente pensa tanto em sexo. A mulher não é isso. A mulher ela é selecionada para quê? Para reproduzir o alfa. Milhares, milhões de anos de evolução isso dentro dela, cara. Então é o que eu tô dizendo, beleza? O alfa faz a mulher se sentir viva. A mulher precisa do alfa, você tá me entendendo? Porque tá no DNA genético dela, tá na herança biológica dela, escolher o alfa. Mas nem todas as mulheres, é o que eu digo, entendeu? Nem todas as mulheres, rapaziada, tem dinheiro, tem VSM para comprar uma BMW, tem dinheiro VSM para comprar um Camaro, entendeu? Nem toda mulher tem, beleza? Mas elas conseguem às vezes dar um rolê de Camaro, dar um rolê de BMW, só que ela não consegue comprar, depois ela tem que devolver. Traduza-se relacionamentos casuais, sexo sem compromisso, por exemplo. O homem faz isso com mulheres que têm VSM que ele considera abaixo do dele, que ele consegue mulheres melhores, entendeu? Então, para ela comprar o carro, a mulher vai comprar o cara que ela consegue segurar o VSM, que vai ser o carro que dá menos manutenção, entendeu? Porra, você comprar um Camaro, chefe, você tá louco? Um Camaro é foda. O Camaro corre pra caramba, o Camaro é forte, o Camaro é emocionante, que ele é rápido, entendeu? Ele é bravo, ele tem motor, gasta uma gasolina absurda. Você aguenta manter ele por muito tempo? Agora, se você comprar um Golzinho, se você comprar um carro mais popular, você aguenta manter, não vai correr tanto, é menos emocionante. Não tem tanto motor, gasta menos gasolina, é melhor para longo prazo, entendeu? Esse é o beta, tá certo? Então isso é bem representado na série, tá? E aí ela começa a ter essa lembrança desse cara, porque ela é o que a gente chama de viúva de um alfa, entendeu? E aí dá muita treta lá, beleza? Aí já é mais trama meio novelística que acontece, tá certo? Altos e baixos, ela começa a encontrar com o cara começa a orbitar ela e tal, entendeu? E tudo bem. Uma coisa que também é comunicada na série é a questão da pré-seleção e do valor sexual de mercado. O cara, o Beta Blue Pill, ele começa, como é que se diz, cara? Ele começa a se sentir mal pelo que tá acontecendo, que ele percebe que a mulher dele lembra do cara, porque ele pega um texto dela, né? Então ele lembra que a mulher dele fala do cara e ele quer ser igual ao cara, porque ele quer proporcionar a mesma coisa pra mulher, mas ele não consegue, cara. Ele não consegue, entendeu? Ele não consegue atingir o padrão, a performance que o alfa tinha com ela. E aí tem um momento que um amigo dele fala pra eles irem na balada pra eles testarem o valor sexual de mercado deles. Eu achei isso excelente, cara, pra ver se ele recebe sinal de escolha. Eu falei, caramba, que Red Pill, muito legal isso daí. Beleza, o que mais que tem de Red Pill na série também pra eu trazer pra vocês? A última Red Pill, rapaziada, pra encerrar, Red Pill do começo ao fim, entendeu? A última Red Pill, cara, é a fraude de paternidade. A fraude de paternidade. O pai de um dos filhos, pelo que eu entendi, o pai de um dos filhos dela é o alfa, não é o cara. E o cara achava que era ele, mas na verdade é o alfa. Entendeu? E ela não falou pro cara, e isso acontece. Red Pill do começo ao fim a série. São muitas Red Pill. E no final fecha com chave de ouro, entendeu? Não só ela é viúva do alfa, como também ela cometeu uma fraude na paternidade. Que é aquilo que eu falei, rapaziada. A mulher, ela é biologicamente, entendeu, inclinada a ter que reproduzir o alfa. Comentei pra vocês um caso que aconteceu nos Estados Unidos. O cara fazia, tem o Jay Cook no meu canal, o cara fazia tratamento pra mulher dele engravidar. Ele gastava $10 mil por mês. Gastava, não engravidava nem fodendo. Entendeu? Não engravidava nem fodendo. Aí depois de não sei quantos anos ela engravidou. Ele foi descobrir que era do vizinho o filho. A mulher, rapaziada, eu falo pra você, elas odeiam os betas, cara. Elas não foram feitas pra engravidar de você, cara. Aceite ou não, beleza? A genética do beta foi feita para perecer, rapaziada. Não foi feita para vingar. A mãe natureza quer isso. É claro que hoje as relações sociais são diferentes, etc. Então, vários betas têm filhos, etc. Não é bem assim. Isso aqui é teórico, não leva pro extremo. Tem cara que é niilista. Ele fala, eu vou desistir, acabou. Não, não é isso, irmão. Claro que não. Pô, tem um monte de beta, entre aspas. Até porque esse arquétipo beta e alfa, ele meio que se perdeu no tempo hoje. Pela miscigenação dos seres humanos, entendeu? A mistura, tá certo? De culturas também, beleza? E porque também as relações sociais se ampliaram muito, então a hierarquia ficou muito confusa. Porque na natureza, cara, você tem o leão mais forte e o leão mais fraco. O lobo, você tem o lobo que é o mais forte e os outros são mais fracos. É ele que manda e acabou, é simples assim. Entendeu? Não tem círculo social na mãe natureza, é o bando, é o clã e acabou. É um círculo social só. Então é fácil você destacar quem é o alfa. Na nossa circunstância, você tem o cara que ele pode ser, por exemplo, alfa na faculdade dele.
Entendeu? Ele tem status, porque talvez ele foi artilheiro, vamos pegar na escola, ele foi artilheiro do interclasse na escola, troféu, o cara jogava muita bola, não sei o que lá, era o alfa da escola. Ele muda de escola, ele não é ninguém, cara. Entendeu? É o alfa de ocasião. Então é complicada essa história. Eu tô devendo esse vídeo pra vocês sobre o alfa de ocasião, pretendo fazer. Mas a série é isso, vou deixar que tem spoiler pra quem quer saber. Red Pill do começo ao fim, e a série fecha com chave de ouro, concluindo que ela cometeu uma fraude na paternidade, que o pai não é o beta, é o alfa, entendeu? Mas assim, ela não traiu o cara, ela engravidou do cara e daí não mostra o que aconteceu, se eles brigaram, se separaram, porque o cara ele é um filho da mãe, o cara ele joga ela lá em cima, joga ela lá embaixo, joga ela lá em cima, joga ela lá embaixo, mas ele joga com força, entendeu? Joga ela lá em cima, depois ele humilha ela, fala que ela é uma vagabunda, fala que ela não vale nada, que não sei o que, joga ela lá embaixo, entendeu? E ela fica maluca com esse negócio, cara, com essa oscilação emocional que ele proporciona, né? E aí no final é revelado que ela cometeu uma fraude. Eu não vou falar cometeu, é ruim porque não é criminalizado isso, eu sou contra, acho que deveria ser, não criminalizado, mas eu acho que deveria haver assim uma responsabilidade perante a mulher, porque a mulher, se ela comete uma fraude na paternidade, o cara ainda tem que pagar pensão às vezes, pra mim não faz sentido nenhum, tá bom? Mas esse assunto para outro vídeo, então curte aí, deixa o like, um abraço, falou!